Fala aí pessoal, hoje a gente vai conversar sobre um título de renda fixa de baixíssimo risco, que hoje está pagando mais ou menos 200% do CDI e que o gerente do seu banco nunca vai te oferecer. Então, eu sou o Enéas, esse é o Valoriza e vamos lá. Bom, em primeiro lugar, só para quem está chegando agora, talvez não tenha visto meus vídeos anteriores sobre o tema, o que é esse tal de CDI? Basicamente é uma taxa que os bancos cobram para emprestar dinheiro um para o outro, né? Então, por exemplo, o banco ele não pode fechar o caixa no dia negativo, ele tem que estar caixa positivo. Isso é por causa do Acordo de Basileia, é um negócio antigo que funciona até hoje e serve para garantir que o sistema bancário não entre em colapso. Por isso que o nosso sistema bancário é, de certa forma, resiliente, né? Por causa disso, os bancos não podem ficar negativos, não podem ficar devendo. E aí, quando vai fechar o dia, supõe lá que o Itaú está negativo e o Bradesco tem um dinheirinho sobrando no final do dia. Aí um liga para o outro e fala, estou precisando aqui de 2 bilhões, você empresta? Empresto. E aí, o Bradesco vai lá e empresta para o Itaú. E a que taxa de juros? A taxa de juros do CDI. Então, essa é uma taxa média da economia. Ela fica muito próxima daquela taxa Selic, que é a taxa básica da economia. Elas andam bem próximas, tá? Hoje, o CDI está 2,9%. Então, quer dizer, bem próximo mesmo da Selic. É sempre assim. É importante dizer que quando você vai investir numa renda fixa, principalmente em banco, em financeira, o CDI é usado como referência, né? Então, essa aplicação aqui vai te pagar 90% do CDI, quer dizer, vai pagar lá quase tudo, né? Tem umas que vai pagar 100% do CDI, ou 110, até 120, eu já vi até mais. O quanto que o banco te paga de juro é proporcional ao quão sólido é aquele banco. Um exemplo bem simples para que vocês entendam. Se um banquinho pequeno, como por exemplo o Banco Pine, oferece um CDB para você por 100% do CDI e o Banco Itaú te oferece também por 100% do CDI, não precisa pensar muito para escolher emprestar para o Itaú, que é muito mais consolidado, você tem muito mais certeza que você vai receber depois, certo? Por isso que os bancos menores oferecem uma taxa de juros maior, para atrair as pessoas para investir neles. Então, em bancos grandes você vai encontrar taxas menores, às vezes 90% do CDI, 90 e pouco, dependendo do quão bom cliente você é para o banco, eles te oferecem uma taxa maior, né? E os bancos pequenos vão oferecer aí títulos que pagam muito mais juro, né? Pagam aí um percentual muito maior do CDI, muitas vezes passando de 100%, 110%, 120%. Bom, mas aí eu te falei que eu tenho um investimento que dá 200% do CDI e é de baixo risco. E se você desconfiou, parabéns, em primeiro lugar, parabéns. Essa é uma postura que vai te salvar de fazer muita besteira no mercado financeiro. Não acreditar de plano em tudo que fala. Nesse caso é verdade, lógico que eu vou mostrar para vocês a aplicação, vou ensinar como é que faz, ok. Mas, em geral, essa postura de desconfiança, de ceticismo, vai te ajudar muito, vai te ajudar a não cair em golpe de pirâmide, não cair em golpe de robozinho de trade, enfim, tudo aí que promete, tudo que os vendedores tentam empurrar para você e vai te tornar um investidor melhor, um investidor mais desconfiado, um investidor ciente de que não existe almoço grátis, né? Ninguém está querendo te dar dinheiro de graça. E se você tem essa postura, parabéns. Mas vamos ao título então. São dois, na verdade, são títulos públicos, portanto de risco menor ainda do que os títulos privados. O IPCA mais 2035 e o IPCA mais 2045. Hoje eles estão pagando, né, pelo menos no dia que eu estou gravando isso aqui, eles estão pagando a inflação medida pelo IPCA mais 4,08%. O que isso significa? Que eles pagam a inflação pelo IPCA, seja lá qual for, se for 2%, se for 3%, se for 4%, e mais essa taxa aqui de 4,08%, né? No ano passado, o IPCA foi 4,31%. Então, se fosse o ano passado, isso aqui daria mais de 8% ao ano, que daria aí, seria mais perto de 300% do CDI, né? Mas aí é demais, eu prometi só 200. Esse ano, os analistas acreditam aí que a inflação vai ficar próxima de 1,7%. Se ela ficar nessa casa, o título vai render exatamente os 200% do CDI que eu prometi, né? É 1,7 mais 4,08, vai dar aí mais ou menos 200% do CDI, né? E se você olhar bem, só o que ele paga a mais na inflação, né? Só a parte de juro real aqui, que é 4,08, sozinha já é 140% do CDI. Quer dizer, esse título paga muito mais do que você consegue em qualquer aplicação de renda fixa que eu conheça, né? Se tiver alguma coisa que eu não conheço, provavelmente tem um risco maior. O risco disso aqui é muito baixo, próximo de zero, porque é o risco soberano, né?
Você está emprestando dinheiro para o cara que imprime dinheiro. Então, dificilmente esse cara vai te dar o calote, né? Se você está emprestando para o cara que tem a impressora de dinheiro, o risco desse tipo de aplicação é muito menor do que, por exemplo, você aplicar em títulos privados, né? Porque empresa privada pode falir. O governo não tem opção de falir. Você pode, até, por exemplo, você pegar a Venezuela do jeito que está, ela ainda consegue pagar algumas coisas da dívida dela. Não está totalmente quebrada. Olha só o nível que a gente pode chegar. Mas então, peraí, se a aplicação tem um rendimento absurdamente alto e o risco é muito baixo, cadê a sacada, né? Onde é que está o problema? Porque não existe almoço grátis. Ninguém te dá dinheiro de graça. Então, onde é que está a sacada, né? Vamos falar sobre ela. A primeira delas, é lógico, vocês já perceberam, é o prazo. Você tem que ficar com esse investimento muitos anos. O que o torna um investimento muito bom, por exemplo, a aposentadoria, né? Porque nós estamos falando aqui de 15 ou 25 anos de duração. O que é excelente para uma pessoa aí que está nos 20, nos 30 anos, começar a poupar para a aposentadoria. Vai acabar com um patrimônio muito bom se for aplicando sempre nesse mesmo título. É uma ideia excelente. Mas a questão não é só o prazo, tem também a volatilidade. Esse é um tipo de título que você pode resgatar ele antes. Antes de vencer, você não precisa ficar com ele 25 anos ou 15 anos. Você pode resgatar antes. O governo tem um compromisso de recompra. Só que ele vai pagar o valor de mercado. Vai pagar o quanto o título realmente vale. E o problema é como você calcula isso daí. Isso pode ser benéfico para você pode ganhar mais do que você esperava no curto prazo, ou você pode perder. Então ele tem uma volatilidade, né? Isso acontece por quê? Hoje você comprou um título que paga o IPCA mais 4,08%, por exemplo, que é o exemplo que a gente está trabalhando aqui. Vamos supor que no ano que vem esse título está pagando IPCA mais 5%. Quer dizer, o título está pagando mais ainda do que já paga esse ano. Nesse caso, o seu título vai perder um pouquinho de valor. Por quê? Tem um título melhor na praça, né? Pelo mesmo preço. Então o seu título não vale mais aquele mesmo preço, ele piorou um pouquinho. De forma que lá no vencimento eles vão valer a mesma coisa, eles vão chegar lá no final iguais. Mas aqui o seu passou a valer um pouquinho menos. Isso chama marcação ao mercado. Isso acontece com os títulos do Tesouro, exceto o Tesouro Selic. É uma coisa para estar ciente. Mas o que a gente tem que ver é o seguinte: se você precisa do investimento de longo prazo, que não vai precisar sacar antes, você eliminou as duas desvantagens que ele tem, que é o prazo e a volatilidade. Por quê? No longo prazo, não tem volatilidade nenhuma. No longo prazo, você vai receber exatamente isso aqui, o IPCA mais a taxa. Não vai ter risco de você receber menos ou possibilidade de receber mais. É renda fixa mesmo. Se você ficar até o final, você vai receber exatamente isso aqui. Então, ele é fantástico para objetivos de longo prazo, para aposentadoria, para acumular. É uma taxa que não existe no mercado. Eu não conheço nenhum título privado que pague nem perto disso aqui, né? A inflação mais 4% é muita coisa. Então, como é que faz então para eu investir nesse negócio? Ah, gostei, quero comprar. É tão fácil que nem tem muito o que explicar. Se você tem um banco, uma conta num banco, você vai lá, aplicações, Tesouro Direto, cuidado para não aplicar em fundo, é Tesouro Direto, e escolha lá o título IPCA mais 2035 ou IPCA mais 2045. O de longo prazo, 2045, ele é um pouco melhor, né, se você for esperar até lá, porque você demora mais para pagar imposto, né? Então o bolo cresce mais antes do governo pegar a parte dele lá no final. Você fica 10 anos a mais sem pagar imposto, fazendo o bolo crescer. Então ele acaba com um pouquinho mais de patrimônio no final. Mas de qualquer forma, os dois têm uma taxa de juros fantástica, né? Você vai lá, entra no aplicativo do seu banco, aplica direto pelo aplicativo. Os bancos não têm mais cobrado taxa para fazer isso. Então você não vai pagar manutenção, corretagem, nada disso. E se você quiser também, fale com o seu gerente e fala para ele que você quer aplicar no Tesouro Direto. É claro que ele vai te oferecer fundo, então você tem que resistir bravamente. Ele vai te oferecer fundo, vai te oferecer consórcio, vai te oferecer COI, que está um pouco na moda agora também, que é outro tipo de enganação. Mas enfim, seja firme, você quer Tesouro Direto, você quer ganhar bastante e não ficar sustentando banco, nem governo, nem outras coisas, né? Então a dica de hoje foi essa. Semana que vem a gente volta com mais uma e até lá!